Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Todos os dias, nesse horário, é o momento de conferir os principais indicadores dos mercados agrícolas e financeiros, as cotações das bolsas internacionais de commodities agrícolas e os mercados físicos aqui no Brasil, nos principais portos de exportação e nos polos de produção e comercialização do interior do país. Tudo com aquele nosso objetivo diário de dar uma posicionada aqui para agricultores, pecuaristas, agroempresários, agroinvestidores também, sobre oportunidades de negócio e de investimentos enquanto os negócios estão acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. E vamos aos nossos indicadores de todos os dias, aqui dando aquela conferida aqui, começando pelo dólar. Dólar operando com leve alta de 0,1% nesse início de tarde de terça-feira. R$ 3,76 é a cotação da moeda americana. Bovespa operando com alta de 0,3% nesse momento. Lá fora, dólar index com alta de 0,4%, indicador que mede o valor da moeda americana em relação a outras moedas fortes. Petróleo estável nesse momento na Bolsa de Nova York, petróleo tipo WTI, que reflete mais o mercado americano. E lá em Londres, referência para o mercado internacional, petróleo tipo Brent operando com alta de 0,3%. Mercados de commodities agrícolas. Olha, quase tudo caindo hoje, início de tarde aqui, o mercado está em funcionamento nesse momento, pleno metade do pregão, principalmente grãos aqui caindo na Bolsa de Chicago. Soja perde 1,3%, milho cai mais, 1,7%, trigo menos 0,3%. Basicamente o mercado está refletindo aqui, o mercado de grãos, particularmente soja, milho, refletindo o relatório divulgado ontem pelo USDA, sobre a situação das lavouras americanas, aquele levantamento semanal divulgado todas as segundas, depois do fechamento da Bolsa. E o relatório revelou aqui umas condições das lavouras, embora sigam bastante ruins, ficando um pouco acima da expectativa do mercado, tanto no caso da soja quanto do milho. O mercado, no caso da soja, esperava aqui uma situação das lavouras boas em 53%, o relatório veio com 54%. Caso do milho aqui, 58% de lavouras em boas condições, quando o mercado esperava no máximo 56%. Então, foi uma pequena melhora aqui de uma semana para cá, nas condições das lavouras americanas, que de resto continua aí com uma boa parte delas em condições meramente regulares ou até ruins ou bastante ruins, decorrente daquela situação de clima desfavorável, quase 3 meses nas principais regiões produtoras americanas, desde abril, maio, junho, aqui, condições de muita umidade aqui que afetaram bastante aqui as condições de produtividade e de qualidade das lavouras americanas. Isso certamente vai afetar a produção lá na frente, na época da colheita. Ainda existe uma grande dúvida sobre a área efetivamente plantada, a gente sabe que deve ficar abaixo da expectativa, em função também do clima que não permitiu que o plantio fosse completado, mas esse dado não se tem ainda, por enquanto só chute. Isso vai sair agora no mês que vem, quando sair um relatório, um levantamento novo, oficial aqui, sobre a área efetivamente semeada, e aí sim dá para calcular melhor a área com a produtividade esperada, uma produção potencial a ser colhida a partir de setembro, outubro nos Estados Unidos. Colheita que inclusive vai atrasar um pouco em função do próprio atraso do plantio. Portanto, por enquanto é só chute aqui em termos de expectativa de produção nos Estados Unidos, em função dessas dúvidas. O relatório do Departamento de Agricultura divulgado esse mês traz apenas uma estimativa muito superficial sobre a área plantada, que não corresponde exatamente à realidade. Prevê até um aumento na área de milho, que na maioria dos especialistas não acredita que tenha acontecido. Continuando aqui, suco de laranja em Nova York subindo e cacau 2,2%, cacau sobe 0,5%. São as duas exceções do dia, a maior parte dos produtos aqui caindo hoje na Bolsa de Chicago. Algodão caindo um ponto percentual e o grande destaque, infelizmente negativo do dia, é o café. Café com momento de realização de lucro subiu nos últimos dias. Hoje foi o dia de mercado dos investidores fazerem caixa e o preço despencou. O arábica em Nova York, 4,2% nesse momento é a queda do produto na Bolsa Nova-Iorquina. Realização de lucros, portanto, depois das altas dos últimos dias. Mas o mercado segue volátil aqui, refletindo aqui expectativas com relação a uma volta do frio aqui na região centro-sul do Brasil, particularmente no sul e sudeste. Pode vir a afetar, embora não se tenha essa perspectiva ainda concretamente, pode vir a afetar aqui, eventualmente, alguns cafezais, e também preocupação com os furacões no Caribe, que podem eventualmente afetar regiões produtoras de café nessa região do mundo, que também é produtora de café.
Dólar agora operando com leve alta de 0,1%, conforme a gente já viu, R$ 3,76. Petróleo estável na Bolsa de Nova York, a gente já falou, e também com leve alta aqui na Bolsa de Londres, o petróleo tipo Brent. Hora da gente dar uma conferida aqui nos mercados, no andamento aqui dos preços, começando pelo milho. Eu vou falar sobre isso agora com Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos. Douglas, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui no nosso Agrimercado. O mercado deu uma reagida depois daquela alta em Chicago, mas possivelmente não tem muita sustentação, né? E a colheita está em pleno andamento nesse momento, que deve ser um fator de pressão sobre os preços. É isso mesmo, Douglas? Muito boa tarde. Muito boa tarde, Silmar. Muito boa tarde a todos os amigos do Agrimercado. É sempre um prazer falar com vocês. Bom, é isso mesmo. A colheita aqui no Brasil está a todo vapor, né? O clima tem colaborado, né? E o ritmo segue bem forte, né? Não só no Mato Grosso, mas no Paraná, em Goiás também. Esse é um fator de baixa que a gente tem visto nos últimos dias, né? Mesmo com a colheita correndo muito bem, né? A gente tem visto o ritmo dos negócios ligeiramente um pouco mais travado, né? Há alguma cautela, sim, em relação à situação dos Estados Unidos. Uhum. O que você tem ouvido de preços aí pro milho no dia de hoje, hein? Uma referência para o milho em Campinas, né, no mercado físico, seria ao redor de R$ 37,50 até R$ 38 por saca, CIF com 30 dias. Uhum. Demanda para exportação aparentemente segue firme, né? Sim, a gente teve uma queda do dólar, né? Principalmente em função aí da redução de risco, né? A reforma da Previdência praticamente precificada aqui no nosso país. Isso reduziu um pouco o business nos portos, né? Mas atenção, sem dúvida, daqui até setembro deve ser o preço de exportação. Essa é a paridade que vai nortear o mercado físico aqui nos próximos dias, nas próximas semanas. A expectativa que se tem para essa temporada aqui, já que nós temos uma safra cheia e os Estados Unidos estão com safra menor, a expectativa até de exportação recorde de milho até lá, final do ano comercial, lá por janeiro e fevereiro, né? Exatamente, exatamente. Né? A gente tem essa pressão pontual do dólar agora, que afeta um pouco a precificação, mas quando a gente olha no macro, né, como você bem colocou, a situação dos Estados Unidos, ontem mesmo saiu o relatório do USDA, né, as lavouras consideradas boas e excelentes estão em 58%, quando no mesmo período do ano passado era de 72%. É verdade. Então, a cautela nesses próximos meses, né, principalmente quando acabar a colheita, né, a gente não tiver esse fator de pressão aqui no mercado interno, vale a pena ficar atento. O Douglas, fala um pouquinho do mercado de boi, que eu sei que você acompanha também. Como é que você está vendo o mercado nesse momento aí? Bom, o mercado de boi, ele as indústrias conseguiram alongar um pouco as escalas, né, em meados da semana passada, mas a gente tem visto que o final da semana anterior e o início dessa semana não tem sido bons dias de aquisição, de compra de boiada, né, por parte da indústria. O que está acontecendo? As escalas atingiram ao redor de 5,5 dias úteis na semana anterior e agora, gradualmente, elas estão encurtando. A gente está vendo uma escala hoje mais próxima de 4,3, 4,4. Então, as indústrias estão vendo essas escalas ficar um pouco menores, né? E é possível que a partir de meados da semana, até o início da próxima semana, eles tenham que mexer alguma coisa em preço, né? Para conseguir alongar as programações. Ô Douglas, o tempo frio está voltando, tem uma previsão de queda forte das temperaturas já a partir de hoje aqui, atingindo inclusive o sudeste aqui. Que tipo de efeito isso pode causar no mercado do boi, hein? Uma eventualidade de alguma geada aqui afetando os pastos, hein? Perfeito, ótima pergunta. Boa parte das agências de meteorologia estão classificando essa chegada dessa frente fria com uma menor intensidade em relação à frente fria anterior, né? A anterior a gente viu, sim, a perda da qualidade das pastagens em boa parte do centro-sul. Isso ajudou a passar uma régua naquela boiada de pasto, né? Tanto que os contratos aí para agosto, para setembro, a gente já começa a ficar um pouco mais atento em relação a isso, né? Porque o volume de confinamento ainda não vai estar tão ativo nesse período, né? Mas com certeza aquela geada, né? Aquela frente fria daqui 1, 2 semanas que a gente viveu foi mais intensa e trouxe algum impacto maior. Essa, se vier, já não tem tanto impacto assim, que boa parte do pessoal do animal de pasto já desovou essa boiada, né? E está de olho no confinamento, tá? Com a cabeça firme no confinamento. Douglas, para finalizar, como é que o pessoal está vendo aqui o impacto dos preços atuais do milho, do farelo de soja, em relação à programação de confinamento? O preço está dentro de uma expectativa mais ou menos
confortável ou tá alto demais, hein? Bom, principalmente olhando para o milho, né, que a gente viu nos últimos meses foi uma volatilidade bem grande. Então, aquele confinador que se programou, que se estruturou, conseguiu fazer uma proteção de preços adequada, ele vai seguir forte no seu planejamento, né? Mas sem dúvida agora, com esse fator dos Estados Unidos, daqui para frente, se a gente for olhar para quem for comprar milho no mercado spot em plena colheita e o vendedor travando um pouco o mercado, é bom a gente ficar atento, né? O primeiro giro, ele pode ser sim bem dentro do esperado que a gente está vendo, mas agora quem for comprar o cereal, né, e for para o segundo giro também, sem ter uma estrutura adequada de proteção de preços, ele pode repensar 2 vezes no tamanho da sua operação, sim, no final de 2019. Perfeito. Só para completar, o Douglas, o que está se analisando no mercado futuro aí, boi gordo em outubro, por exemplo? Boi gordo outubro, o último negócio foi 161,50, né? Isso é uma ligeira alta de 45 centavos em relação ao ajuste do dia anterior. E os outros 2 contratos também subindo, julho 155, último negócio subindo 15 centavos, e o agosto subindo 50 centavos, né? Último negócio 157,20. Muito bem. Muito bem, conversei com Douglas Coelho, da Radar Investimentos. Douglas, olha, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Uma boa tarde para você, até a próxima, hein? Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez, um forte abraço, um bom trabalho a todos. Obrigado. E o Produto Interno Bruto, nosso PIB, aqui registrou um crescimento de 0,4% em abril desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados, isso é o PIB da agropecuária. Os dados foram divulgados hoje pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e juntamente com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. O resultado é um reflexo da alta de quase 20% nos preços dos fertilizantes e corretivos de solo e pela elevação de 11% no valor das rações para animais. Como consequência, o segmento de insumos teve um crescimento de 1,64% no mês de abril e 5,26% no acumulado de janeiro a abril. Por outro lado, quando levados em conta os 4 primeiros meses do ano, o PIB do agronegócio recuou 0,05% em comparação a 2018. Já a agroindústria registrou alta de 0,29% em abril e de 0,34% no quadrimestre. Na agricultura, a alta dos custos ocasionou queda de 0,33% em abril e 0,47% no acumulado de 4 meses. Cenário diferente da pecuária, que teve variação positiva mensal de 1,07% e de 1,11% no quadrimestre. E os países membros da Global Sugar Alliance, a Aliança Global do Açúcar, apoiam o estabelecimento de um painel na Organização Mundial do Comércio, a OMC, para investigar e deliberar sobre os subsídios da Índia ao seu açúcar. Liderados pela Austrália, Brasil e Guatemala, os países membros do Global Sugar Alliance cobram da Índia uma prestação de contas sobre as políticas que distorcem o comércio internacional da commodity. A situação vem ganhando proporções preocupantes desde 2018, quando a Austrália e o Brasil acusaram as práticas indianas pela primeira vez. Deve levar pelo menos 2 meses para aprovar a reforma da Previdência. De Brasília, o jornalista Rodrigo Orengo tem os detalhes. O prazo é de pelo menos 2 meses, 60 dias aqui de análise na Comissão de Constituição e Justiça e depois vai para o plenário. São 2 votações, emenda à Constituição, precisa lá de 49 votos, 3/5, né, a mesma proporção do que na Câmara. Essa estimativa foi dada ontem pela presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, e ela alega lá que é preciso dar tempo lá ao debate, até para que a proposta não trave em algum momento aquele argumento da oposição, por exemplo, dizendo, olha, não tivemos tempo, fomos tolhidos em uma parte do processo, né? Então, pelo menos 60 dias. Né? Agora, antes disso, a Câmara tem que concluir os trabalhos, então teremos votação e essa é a expectativa já no dia 6 de agosto, na volta do recesso parlamentar, pode encerrar lá e o prazo dado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é já no dia 8 e depois encaminha para o Senado Federal, né? Agora, a gente tem, nos próximos dias, uma contagem de prazo importante também, apesar de uma antecipação do recesso parlamentar por muitos deputados aqui. Ontem tivemos quórum com a presença de mais 50 deputados aqui, então o prazo já começou a contar, prazo de 5 sessões, hoje deveremos ter também, amanhã e na volta do recesso mais duas sessões
de contagem de prazo para a votação já na Câmara do segundo turno a partir do dia 6 de agosto. Muito bem, vamos para um rápido intervalo. A gente volta em seguida com mais informações aqui no Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Estamos de volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. A gente vai agora lá para o Rio Grande do Sul, conversar com o Rodrigo Siqueira, que é presidente do Sindicato Rural de Júlio de Castilhos, lá na região, importante região produtora de grãos do estado do Rio Grande do Sul. Presidente, muito boa tarde, muito obrigado por atender aqui no nosso Agrimercado. Conte para a gente aí, o clima está castigando muito aí, pastagem, lavouras de trigo particularmente nessa região. Muito boa tarde. Boa tarde, Samar. Nós que agradecemos a oportunidade. Como é típico do Rio Grande do Sul, né, nessa época, as intempéries, né, por enquanto o inverno dá para você dizer que não muito chuvoso, como tinha uma previsão, mas nos últimos dias tivemos umas geadas que acabaram nos castigando, principalmente as pastagens, onde temos lavouras de aveia com animais em cima, então isso prejudicou um pouco até a nossa pecuária. Em termos de trigo, a produção aí é pequena, né? O produtor, na verdade, ele vem diminuindo, principalmente na região de Júlio de Castilhos, aqui a cada ano, porque trigo, infelizmente, nós temos vem uma certa dificuldade, até por falta de apoio dos governos. Quem sabe agora, com o nosso presidente Jair Bolsonaro, pode ser que a gente tenha algo diferenciado, né? Porque o trigo tem que colher bem para poder pagar a conta. Então, isso é preocupante e não sobra nada para o produtor rural, né? Perfeito. Presidente, como é que está aí a intenção de plantio dos produtores aí dessa região e com relação à próxima safra? Já está definido aqui o plano agrícola e pecuário, foi divulgado aí no mês passado. Temos aí o mercado aí sinalizando aí uma quebra da safra dos Estados Unidos. Pode ser que isso dê uma melhorada boa nos preços tanto da soja quanto do milho. E aí, daqui a pouco, já começa o plantio de milho aí no Rio Grande do Sul, logo depois o da soja. Como é que está a intenção? Será que aumenta a área de soja de novo? Aumenta de milho também? Qual é o cenário? Na nossa região, aqui Júlio de Castilhos, a gente tem uma área em torno de 90 mil hectares de soja. Uma preocupação grande que tem, principalmente nesse ano, é o aumento do custo de produção, né? É verdade. A gente tem trabalhado com hoje uma agricultura de precisão, todo mundo focado nisso para o aumento de produção, mas isso tem um custo, né? E a gente já vem carregando um certo endividamento do passado aí. Então é preocupante. Hoje a gente acredita chegar aí num custo de produção em torno de 48 sacos por hectare para pagar a conta. Então o produtor precisa de renda, né? Porque tem o ano inteiro, o resto do ano para viver. Então é preocupante, né? A gente está tentando, principalmente, alternância dentro da propriedade, porque o produtor ele sabe fazer bem da porteira para dentro, então da porteira para fora, quem sabe, como a gente repete a questão dos nossos governos, possa nos ajudar para que a gente tenha, assim, renda na propriedade, né? O que tem aumentado mais em termos de custo aí? Fertilizante, né? Na verdade, o adubo, principalmente esse ano, como o dólar estava aí em 4,14, 4, né? Hoje ele diminuiu, mas muita gente já comprou, até porque não dá para deixar tudo para a última hora, né? Então tem um alto custo de produção, né? Sem falar em algumas áreas arrendadas que também tem valores maiores ainda, mas tudo isso é embutido no... cada vez diminui menos a renda do produtor, né? Sim. Qual é o forte na região? É soja e boi, né? Soja. A pecuária, na verdade, no Júlio de Castilhos, nessa época, recebe em torno de 20 mil cabeças, gado que vem da fronteira, enfim, de outras regiões do Rio Grande do Sul, e que acabam indo embora, né? Porque como se abriu, dentro do município, se abriu bastante área de pecuária em benefício da lavoura de soja, o invernador, ele usa o inverno aqui e manda o gado embora para o frigorífico, daí para terminação. Perfeito. Como é que tem ideia do preço da soja nesse momento aí na região? Como é que está? Hoje nós está se trabalhando a nossa cooperativa agropecuária aqui em R$70 a saca, né? Mas isso, alguns lotes que foram feitos já foram recebidos, teve um preço um pouco melhor, mas isso em razão do que tem se colhido, né? Na última safra tem em torno de 50 sacos de soja, a média do município mais ou menos. Em razão desse preço de hoje, ele fica muito parecido, né? A receita com a despesa, né? Então é preocupante porque a
cada ano o produtor vem acumulando mais uma dívida e vai ficando cada vez mais difícil. Né? É verdade, é verdade. Muito bem. Eu conversei com o presidente do Sindicato Rural de Júlio de Cacilhas, no Rio Grande do Sul, Rodrigo Siqueira. Presidente, olha, obrigado pela participação aqui no nosso programa. Qualquer hora dessa a gente volta a conversar novamente, mais perto aí do início da safra, para ver como é que está o andamento das culturas aí nessa região. Por enquanto é isso, muito obrigado, hein? Nós que agradecemos a oportunidade, um grande abraço. Obrigado. Vamos para mais um rápido intervalo, a gente volta em seguida aqui. Precisamos conferir ainda os mercados físicos aqui no interior do Brasil para posicionar aqui como é que está o pulso do mercado para os nossos produtores de todo o país. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Vamos dar uma olhada agora, dar uma conferida nas cotações das bolsas internacionais. Bolsa de Chicago, vamos ver como é que está o pulso do mercado nesse momento. Soja caindo bastante, hein? 15 pontos agora em relação ao dia de ontem. Tivemos alta ontem. Mercado refletindo aquilo que a gente já comentou no primeiro bloco aqui, a melhora das condições das lavouras americanas. O levantamento do USDA saiu ontem, sobre as condições da lavoura, depois do fechamento da bolsa de ontem, mostrando aqui condições melhores do que a expectativa do mercado. As lavouras continuam ruins ainda na média, mas de qualquer forma, como deu essa melhoradinha, a expectativa de safra agora um pouco melhor e aí o preço despenca na Bolsa de Chicago, como a gente está vendo nesse momento aqui, queda forte, 15 a 16 pontos. Vamos ver o milho. O milho está com o mesmo comportamento, está aí 10 pontos abaixo de ontem, queda bastante forte, portanto, refletindo essas melhoras das condições das lavouras americanas, previsão de clima mais ameno para os próximos dias. Então está aí o resultado aqui, refletido nos preços da Bolsa de Chicago, soja e milho caindo bastante. Vamos para o mercado físico agora, dá uma conferida aqui, ver como é que está o comportamento dos mercados no interior do Brasil. Isso deu ontem para hoje, Porto Paranaguá queda de 1,2%, no caso da soja, 79,50. Cotações no interior do país também caindo, Passo Fundo menos 1,3%, Cascavel menos 0,7%, Rondonópolis também com o mesmo percentual de queda, 0,7%. Tem um ajuste positivo aqui em Sorriso, aqui 2,4%. Demais cotações a gente vai ver agora também com queda aqui na quase todas as praças que a gente acompanha. Rio Verde, Dourados, Uberlândia, Barreiras e também Balsa no sul do Maranhão, mesmo percentual. Balsa, aliás, com uma correção para cima aqui, 0,7%. É isso? Não, faltou o tracinho aqui com queda também de 0,7%. O que mais? Milho. Milho em Paranaguá caindo bastante, 3,7%, 39,50, refletindo a queda aqui em Chicago. Campinas, um ajuste positivo aqui de 1,3%, demais praças aqui mostrando estabilidade, o caso de Cascavel, Sorriso, Rondonópolis. O que mais? Rio Verde estável também, uma queda em Dourados aqui 1,7%, Uberlândia estável, Erechim, Norte Gaúcho aqui 38,50, menos 1,3%. O que mais? Boi Gordo, Noroeste Paulista aqui, R$ 154,00 arroba, menos 0,6%. Estabilidade em Cuiabá, em Colíder. Campo Grande cai 1,4% para R$ 145,00. Marabá estável, 141. O que mais? Triângulo Mineiro queda, 0,7%. Não alterou em Alegrete, Rio Grande do Sul, 5,30 o quilo vivo. Sudoeste de Goiás, queda também 1,4% para R$ 143,00. Para finalizar aqui o café com valorização, ontem subiu bastante, a Bolsa de Nova York particularmente, 2,4% aqui, o Arábica, tanto no sul de Minas quanto no Cerrado Mineiro. Estabilidade aqui na Zona da Mata, alta no Oeste Paulista e estabilidade no Conilon. É bom lembrar que o café voltou a cair, está caindo bastante agora na Bolsa de Nova York, o Arábica, portanto isso aí pode mudar no decorrer da tarde, os preços aqui no mercado físico internamente. E o Agrimercado vai ficando por aqui. Você pode rever todo o conteúdo dessa edição no site tvterraviva.com.br ou no novo aplicativo do canal que é disponível no Google Play. Boa tarde a todos e até amanhã.